Foi aprovado na Câmara ontem, em primeiro turno, falta ainda o segundo turno, aprovação pelo Senado e a sanção presidencial, se bem que convenhamos, é óbvio que vai ser aprovado, tá, pelo presidente, da PEC dos precatórios, também conhecida como a PEC do calote. O que significa essa PEC dos precatórios? Como que ela mexe também no teto de gastos, isso é um ponto importante, e como isso pode gerar uma instabilidade fiscal para o nosso país, contribuindo mais para o aumento do dólar, para a queda das nossas ações, das bolsas de valores. E lembrando, ação representa o quanto que a empresa está lucrando ou não, tá? Então não pense que o mundo especulativo é uma coisa, o mundo concreto é outra. Muitas vezes, para não falar sempre, as duas coisas andam juntas. E porque isso, claro, tende a ser um programa bastante populista, coincidentemente na época da eleição do governo Bolsonaro. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link na descrição, reta final com desconto imperdível para vocês. Então, ó, recomendo demais, tá? Não é porque o curso é meu, claro, mas está sensacional para sua aprovação. Resumos mensais, enfim, tudo que vocês precisam aí para mandar bem nos vestibulares e concursos. Bom, vamos lá para o assunto. Ó. Quando a gente fala, então, dessa aprovação dessa PEC do teto dos gastos, né? Da PEC dos precatórios, perdão. O que significa um precatório? Precatório é a dívida que o Estado tem com o cidadão, ou então com pessoas jurídicas. Então, por exemplo, o Estado pagou, fez o cálculo de pensão errado. Pô, o cara vai lá, entra na justiça, ele ganha, por exemplo, do Estado o direito de receber uma grana maior. O Estado vai lá, faz uma desapropriação e deveria pagar uma indenização. Ainda não fez. Isso entra como precatório. Enfim, todas as dívidas que o Estado ele vai tendo com o cidadão comum. Esses precatórios eles estavam somando já um valor que, segundo o próprio governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, ministro da Economia, seria impagável em 2022. E aí não teria como fazer a extensão, por exemplo, a mudança, o Bolsa Família, que a gente sabe que acabou, né, o Bolsa Família, e vai ser substituído pelo Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, ele inicialmente ele vai ser de R$400 até o final de 2022, coincidentemente ano eleitoral, tá? Mas enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E depois ainda não está muito claro como que ele vai funcionar. Mas o governo Bolsonaro disse que o Auxílio Brasil possivelmente vai aumentar o ticket médio, o valor pago do Bolsa Família, mais ou menos em 20%, 30%, é uma coisa que não está muito bem delimitada. Então a gente está saindo de uma certeza um pouco maior que é o funcionamento do Bolsa Família para um programa que tem prazo de validade até novembro, né, dezembro de 2022, e depois a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? Um pouco mais sobre esse assunto. E para abrir o espaço fiscal para fazer esse pagamento, iria furar o teto de gastos. E furar o teto de gastos é crime de responsabilidade. O que é o teto de gastos? Isso foi feito lá durante o governo Temer. Basicamente, você define um teto, o máximo que o Brasil pode gastar, e não pode sair disso. Você pode remanejar ali dentro, né? Então você pode, por exemplo, acho importante gastar mais com educação, saúde, moradia, etc. Beleza, pode gastar mais com isso. Só que você vai ter que tirar de algum lugar diferente. Existe espaço fiscal para tirar lugares diferentes? Cara, com certeza existe. Existem, por exemplo, superprevidências que são pagas a geralmente altos cargos do Executivo Federal, do Judiciário, tá? Existem, por exemplo, as emendas, existem, por exemplo, os benefícios fiscais, né, as isenções fiscais, que já estão quase na casa dos 400 bilhões de reais, entre 300 e 400 bilhões de reais. Então, espaço para fazer o remanejamento, para investir mais em educação, saúde, transporte e tal, claro que isso existe. Mas talvez falte um pouco de vontade política, porque geralmente os caras que são beneficiados por esses privilégios que as nossas contas públicas são obrigados a arcar, eles são os caras que fazem um lobby com o presidente, ou com o presidente, com a Câmara, com o Poder Judiciário, né, enfim, com o nosso poder político. Então, era necessário abrir mais um espacinho, né, gastar um pouco mais, sem furar o teto de gastos para não entrar num crime de responsabilidade. O jeito que o governo federal achou para conseguir fazer isso é justamente adiar o pagamento dos precatórios, então parcelar. E lembrando, estou falando para vocês que está adiando o pagamento do aposentado, do pequeno cara ali, que depende dessa dívida que o Estado tem com ele para receber, para fazer um investimento, para comer, etc. Então isso vai ser adiado para colocar no programa social um pouco mais populista. De novo, eu defendo, tá? O Auxílio Brasil, acho que é bem importante aumentar o valor que é pago, o auxílio emergencial e tal. A grande questão é como que a gente vai conseguir fazer isso. Da onde que a gente vai conseguir tirar esse dinheiro. E com certeza, adiar os precatórios, literalmente dar calote com o povo ou com as empresas brasileiras, com certeza
não é a melhor saída, tá? Enfim, e teve aprovação, justamente a PEC dos precatórios falava de um adiamento, né, desse pagamento dos precatórios e também da mudança do cálculo do teto de gastos. O teto de gastos, vou colocar para vocês aí a explicação, ele era calculado, como se fosse uma espécie de pedalado, tá? De determinado período até determinado período, e isso abria um espaço fiscal para o Brasil gastar tanto. Agora que a inflação é calculada de determinado período até outro período, isso abre uma margem fiscal para mais 40 bilhões de gastos, tá? Por quê? Porque a inflação foi maior no período que está sendo analisado. Lembrando que esse teto de gastos, o máximo que o Brasil pode gastar, ele sempre é corrigido pela inflação, que é perder o valor da moeda, né? Então você tem que gastar mais para conseguir manter o poder de compra ou o poder dos gastos que o governo federal está tendo. E isso de fato foi feito, tá? Isso que foi aprovado. Essas duas regrinhas, essas duas mudanças, o adiamento e a mudança no cálculo. Isso abriu um espaço fiscal de mais ou menos 90 bilhões de reais, tá? Mais ou menos 50 bi vão ser para o Auxílio Brasil, de novo, né? Até o final do ano que vem, depois não sabemos exatamente o que vai rolar. E também abriu espaço para fazer o pagamento de reposição do salário mínimo, mais ou menos 25 bilhões, tá? Reposição do salário mínimo e reposição também de gastos previdenciários, com pensão, aposentadoria, etc., também tem que ser corrigido, claro, pela própria inflação. Alguns outros gastos também pequenos, tá? Com saúde, educação, tal, que estão associados ao aumento desse teto dos gastos, mas fato é que a conta não fecha. Abriu um espaço fiscal de 90 bilhões, mas sobram 10 bilhões. Muito possivelmente, para onde que vão esses 10 bilhões? Para gastos de emendas orçamentárias, ou seja, o relator do orçamento define, né, qual vai ser o gasto e tal, vai dar para cada deputado federal, para cada um dos parlamentares, uma grana para esse cara gastar. Para esse cara gastar, muito possivelmente, no seu reduto eleitoral. Coincidentemente, em ano de eleição. Mas que coincidência, né? Que coincidência. Então a gente tem, pessoal, o Arthur Lira, que brigou fortemente, tá, por essa questão. Ele até permitiu, por exemplo, que as votações fossem feitas online, sendo que outras vezes ele não tinha permitido esse tipo de manobra. E a votação, ela teve um quórum de 312 favoráveis, sendo que o necessário, tá, eram 308, e 144 contrários. Nisso, olha como a política é, né? Olha que interessante que é a política. Sabe quem sempre criticou o teto de gastos? Falando, meu Deus, isso congela os investimentos em saúde, em educação, tal. Sabe quem sempre criticou? PT, PSOL, partidos de esquerda. Isso, teoricamente, está aumentando o teto de gastos, está liberando gastança por parte do governo brasileiro. PT e PSOL foram contra. Obviamente, vai contra o governo Bolsonaro. Sabe quem sempre foi favorável ao teto de gastos? Controle dos gastos públicos, não fazer manobras fiscais para abrir um rombo do orçamento de 90 bilhões para dar 10 bilhões para deputados em ano eleitoral? Os partidos supostamente de direita, né? Partidos aí que defendem uma responsabilidade fiscal, liberalismo, o próprio Paulo Guedes e tal, né? Então, vejam como é a política, né? A política é bem interessante, tá? Como as ideias, elas sempre mudam de acordo com a própria conveniência dos políticos. Fato é, galera, que isso foi aprovado, né, então, em primeiro turno. Obviamente, tem uma manobra política muito forte aí envolvida. O Arthur Lira foi totalmente favorável, embora se negou, né? Falou, imagina, não tem nada a ver com isso, estou colocando para votação. Não que eu tenha permitido votos à distância, não que eu tenha feito aqui, manipulado a minha base eleitoral, não que eu tenha tentado convencer candidatos do PDT, PSDB, que sempre foram contrários. Aliás, inclusive, o próprio Ciro Gomes, ele anunciou a retirada da sua candidatura, pré-candidatura, né, à presidência, porque o Ciro Gomes é do PDT e o Ciro Gomes é claramente contrário a essa manobra fiscal que abre um rombo de 90 bilhões das nossas contas públicas. Então, com essas medidas sendo feitas, essas medidas sendo tomadas, qual que é a tendência? É que a imagem, o recado que o Brasil está passando para os investidores estrangeiros é, olha, qualquer momento que eu precisar aumentar os gastos públicos, eu posso abrir uma margenzinha aqui, fazer uma pedaladinha fiscal aqui, não, vamos dar uma regrinha aqui, é só pagar um precatório um pouco ali depois, tal. Isso é irresponsabilidade fiscal. E, de novo, por mais que você, às vezes, tire, né, fala que uma coisa vem encilhada entre mercado financeiro e a vida concreta, dólares entrando no país reduzem a inflação. Dólares entrando no país reduzem a nossa taxa de juros. Com a taxa de juros reduzida, o empreendedor, ele vai pegar mais dinheiro emprestado, ele vai gerar mais emprego, ele vai consumir mais, ele vai fazer rodar o ciclo virtuoso da economia.
Dólares entrando no país reduz a inflação, aumenta o seu poder de compra. Aumentando o seu poder de compra, além de melhorar a sua qualidade de vida, é o comércio que está vendendo mais, é o comércio que está pagando mais impostos, é o comércio que está se expandindo, é você tendo mais confiança para abrir um empreendimento, para comprar um carro, para comprar uma casa, é a economia circulando. Ou seja, de novo, né? Deixa eu ressaltar bem aqui, eu não sou contra o Auxílio Brasil e defendo, inclusive, que esses programas sociais de distribuição direta de dinheiro para a população, eles deveriam ser até um pouco mais expandidos. Talvez a gente possa fazer até um vídeo aqui sobre uma renda mínima universal e tal, acho que é bem interessante bater um papo sobre isso. A questão é, da onde vamos tirar dinheiro? Se for tirar dinheiro rompendo o teto de gastos, cara, emitir dinheiro é inflação. Inflação é todo mundo perdendo dinheiro. Então você está dando dinheiro aqui, mas está tirando dinheiro daqui. E lembrando que a inflação, ela corrói o poder de compra principalmente do mais pobre. O mais rico, quando vem inflação, cara, dispara a taxa de juros. Dispara a taxa de juros, o cara investe no tesouro IPCA, o cara investe no tesouro não sei o quê, o cara tem uma offshore, coloca o dinheiro lá, investimentos em dólar. Então, para ele, sem grandes problemas. A inflação, que vai aumentar com toda certeza por conta dessa proposta que está sendo colocada, que é uma irresponsabilidade fiscal gigantesca, ela incide sobre o mais pobre, que tem que consumir ali diariamente, que vê o litro de leite aumentando, vê o pãozinho aumentando, o trigo aumentando. Esse cara que vai ser mais prejudicado. Ou seja, além de ser uma PEC que dá calote no pensionista, aposentado, na galera que está dependendo do dinheiro, ainda vai gerar inflação, que vai afetar principalmente o mais pobre. Entenderam, galera, o que está rolando? O que significa essa PEC do calote? E, claro, a hipocrisia dos partidos políticos, inclusive do próprio governo, que sempre se propôs respeitar e ser um governo supostamente liberal e responsável com os gastos públicos? O que vocês acham dessa proposta, então, hein? Interessante ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Beijos, abraços e tchau!